Olá, cafezinho com a Bíblia chegando, bem quentinho para você. Eu sou Mariane Issa e hoje o tema da nossa mensagem é: o ativismo pode te afastar de Deus. E para isso nós vamos ler uma passagem que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, nos versículos 41 e 42, que dizem assim: Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Mas, afinal de contas, o que é o ativismo e por que ele pode nos afastar da presença de Deus? O ativismo é o excesso de atividades, é a correria, é a falta de tempo do dia a dia, é a agenda lotada. É a dificuldade em estabelecer prioridades, ou melhor, é a dificuldade em priorizar o que de fato é importante. E sabe o que acontece quando entramos nesse looping de atividades, tarefas, compromissos? Nós acabamos nos afastando de Deus e das pessoas, porque não sobra tempo para nada. E quando sobra algum tempo, é para você colocar algum apontamento da sua agenda em dia. Mas eu quero dizer uma coisa muito importante para você hoje. É que a vida passa rápido demais, sem a gente perceber. E se você entrar nesse frenesi, quando você se der conta, a vida já passou. E eu posso falar isso por experiência própria. Eu vim de 3 gerações de mulheres que trabalhavam. Minhas avós trabalhavam em 1941, 1942. Minha avó paterna trabalhava com meu avô em uma loja que eles tinham. Eu sou descendente de libaneses. E minha avó materna era técnica de enfermagem, concursada pelo Ministério da Saúde. E minha mãe, médica, em 1966. E ela dizia que na turma dela eram 80 homens e 15 mulheres. Ou seja, trabalho para mim é um valor, mas é preciso dosar, é preciso ter equilíbrio. É preciso ter o seu dia de descanso, o seu tempo com a família. E eu quero pedir que você observe se você tem de fato trabalhado demais, se você tem estado preocupado demais, porque muitas pessoas usam a sua agenda cheia para evitar encarar problemas pessoais, porque é muito mais fácil trabalhar e não ter que encarar a sua própria dor. Outra coisa que pode acontecer é que entramos no piloto automático, entramos na roda viva da vida, porque a vida tem muitas demandas. E se não tivermos atentos ou atentas, pode ser que nos percamos, tentando dar conta de tudo e de todos e caindo no engano de que você vai ser 100% em tudo, porque isso é humanamente impossível. Outra coisa perigosa quando trabalhamos muito, quando nos entregamos ao ativismo, é quando de forma inconsciente condicionamos o nosso valor não a quem somos, mas aquilo que fazemos. Por isso eu gostaria que hoje você percebesse se você tem vivido com essa sensação constante de urgência e com essa eterna falta de tempo. Ano passado eu perdi meu pai e graças a Deus a minha mãe está viva e com saúde. E agora, mais do que nunca, eu faço questão de sempre que eu posso passar alguns dias com ela. Ela não mora perto de mim, ela mora em outra cidade. Mas enquanto eu puder e enquanto ela tiver vida e saúde, eu pretendo passar um tempo de qualidade com ela sempre que eu puder. E aí eu quero te perguntar algumas coisas, que assim como eu tenho tirado um tempo com a minha mãe, será que você também tem tirado um tempo com as pessoas que você ama? Um tempo de qualidade, olhando nos olhos, conversando, ouvindo o que a pessoa tem a dizer, dando do seu tempo a ela e recebendo em troca de sua atenção? E como está Deus em sua vida? Será que você tem tempo para Ele? Aliás, será que você tem tempo para o que realmente importa? Na passagem que nós lemos, Marta estava ocupada, estressada. E no versículo 40 do Evangelho de Lucas, capítulo 10, diz assim: Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Marta estava estressada, agitada e indignada, a ponto dela ir até o Filho de Deus, reclamar com ele, questioná-lo se ele não se importava. E não é assim que acontece com a gente? Nós nos enchemos de tarefas para fazer, de obrigações, de cursos, de trabalhos,
Não damos conta e ainda colocamos a responsabilidade em Jesus, como se ele não se importasse com as nossas vidas. No caso de Marta, estar ocupada e fazer muitas coisas era sinônimo de ser importante. Para ela, o fazer era mais importante do que ser, porque fazendo ela se sentia valorizada. E quantas vezes não é assim que acontece com a gente? Temos a agenda cheia, mas a alma vazia, porque acabamos nos afastando de Deus e de nós mesmas. E eu quero perguntar a você, por que você precisa estar sempre ocupada? E eu quero te alertar, porque o excesso de atividades pode funcionar como uma maneira de você não entrar em contato com o que você sente, com a sua dor. Parar, ter um tempo de descanso pode ser perigoso, porque quando eu paro, eu penso. E pode ser que eu não goste daquilo que eu vou ver. A verdade é que Marta estava tão preocupada preparando alguma coisa para Jesus que ela quase perdeu a oportunidade de desfrutar de sua presença. E quem sabe é isso que está acontecendo em sua vida hoje. Você tem tantas coisas para fazer que você não consegue desfrutar da presença de Deus e das pessoas que você ama. Mas eu quero te dizer que Deus não está interessado apenas no que você pode fazer. Deus quer você, o seu louvor, a sua adoração, a sua oração, a sua presença. Por isso que ainda hoje você esteja na presença de Deus, sem pedir nada, sem produzir nada, sem precisar resolver nada, apenas para estar com Ele, para se encontrar com Ele. Talvez você não precise fazer mais. Talvez você só precise criar espaços de silêncio para ouvir a sua voz. Talvez seja apenas sobre orar sem pressa, sobre ler a Bíblia sem ser uma obrigação na agenda. Talvez hoje o seu maior ato de fé não seja mais fazer alguma coisa, seja simplesmente parar, assim como Maria, sentar-se aos pés de Jesus e escolher a boa parte. E com certeza essa não lhe será tirada. Que Deus te abençoe, um grande beijo para você. E se você gostou desse episódio, compartilhe com alguém que também precisa diminuir o ritmo, tirar o pé do acelerador e se aproximar mais de Deus. E se você deseja fazer terapia individual ou em grupo comigo, me mande uma mensagem no direct. Eu vou ter muita alegria em falar com você. Um grande beijo. Deus te abençoe.